O meu nome é José Alho e este é o podcast do Zé. Eu sou o Zé e neste episódio vou estar à conversa com o Álvaro e o Lugero. Sabes quem são? Álvaro Cúria e Lugero Cardoso são os fundadores do projeto Literacidades, criado em 2019, que promove a leitura e a literatura através das redes sociais. Álvaro é professor de Língua e Cultura Portuguesas na Universidade de Fernando Pessoa e na Universidade do Porto, e é também escritor, tendo publicado o romance Filhos da Chuva. Lugero é educador e coordenador cultural na Universidade do Porto, com experiência em promoção de leitura e iniciativas culturais. Ambos partilham da mesma paixão pela literatura e não só. Acreditam no poder transformador dos livros, defendendo uma leitura livre e acessível para todos. Com o Literacidades, eles criaram uma plataforma que conecta leitores, autores e cidades, democratizando assim o acesso à literatura. O que será afinal este projeto de Literacidades? Do que é que se alimenta? É isso que pretendo descobrir. E o resto? O resto é conversa. Olá aos dois. Olá, Oi, tudo bem? Obrigado pelo convite. obrigado. Obrigado eu por aceitarem, bem dispostos. Sim, Sempre. sempre. Então digam-me, como é que surgiu esta ideia de criar o Literacidades? Essa ideia surgiu, tal como disseste, em 2019, porque eu já acompanhava vários perfis sobre livros, também acompanhava vários youtubers, nomeadamente youtubers brasileiros. Eu sempre quis fazer parte, sempre quis partilhar as minhas leituras. Eu partilhava num blog que tive com alguns amigos, também no meu Instagram pessoal, até que senti necessidade de criar um perfil próprio no Instagram só para os livros. Mas eu não queria que fosse só a fotografia do livro ali com chavelinha de café, com essas coisas. Nada contra quem faz isso, simplesmente não era para mim. Eu queria uma coisa diferente. Então, numa viagem que nós fizemos ao Brasil, surgiu o nome Literacidades na minha cabeça e a partir daí surgiu o conceito que seria fotografar o livro numa cidade, num local de uma cidade ao redor do mundo, onde se pudesse passar a ação ou onde o livro remetesse para. Mas isso foi em 2019, ou seja, antes da pandemia. Mas mesmo antes da pandemia, nós rapidamente percebemos que não ia dar muitos frutos, porque apesar de na altura viajarmos bastante, não seria o suficiente para manter um perfil a longo prazo, porque isso implicaria viajar bastante mesmo para produzir muitos conteúdos. E então decidimos focar-nos só no Porto, na nossa cidade, em que fotografámos os livros e isso no início, não é? Que agora já está totalmente Sim. diferente. Em que uníamos a literatura, a nossa experiência de leitura, a uma parte da cidade do Porto. E como é que vocês, já que evoluiu, podemos falar do antes e de atualmente, como é que vocês escolhiam o sítio que iam fotografar, no caso? Como é que ligavam o livro ao sítio? Olha, era muito baseado assim no instinto quase. Por exemplo, se houvesse alguma cena no livro que nos remetesse para algum lugar na cidade do Porto, nós iríamos até lá, mas procurávamos sempre não fazer nada muito literal. Ou seja, se o livro se passava numa praia, se calhar não íamos à praia fotografar. Aproveitávamos outro cenário qualquer. Dou-te o exemplo do livro do Vladimir Nabokov, a Lolita. A Lolita jogava ténis, então fotografámos numa quadra de ténis, por exemplo. Não é, ou seja, não é o cenário principal, longe disso, do livro, mas foi de alguma forma aquilo que nos chamou mais a atenção. E tudo o vento levou, fotografámos em frente a um bingo, a uma sala de jogo, por acaso, pelo facto do Heathcliff ter ganho tudo, ganho a fortuna, não é? Em apostas e no jogo. Enfim, eram lugares assim muito baseados na nossa própria percepção daquilo que era o livro. Depois tivemos uma fase em que fizemos sessões fotográficas com o Vasco Santos, que nos acompanhou durante muitas sessões fotográficas em lugares específicos da cidade. Aí já não era tanto o livro que remetia para esses lugares, mas mais ver o que é que o próprio lugar pré-definido poderia, de alguma forma, relacionar-se com o livro em si, ou com o tempo do livro, ou com o espaço do livro, ou com o próprio narrador, enfim, com aquelas áreas todas com que se costuma analisar um romance. Entretanto, começamos a fazer também vídeos sobre os livros, então os vídeos são em casa ou são em lugares Sim, bonitos porque que a própria estamos. plataforma também mudou
Claro. mais prioridade agora aos vídeos, aos reels, portanto também tivemos que nos adaptar. Sim. As fotografias deixaram de ser tão importante, deixaram de ser o foco principal. Sim, também vimos que também nos sentíamos à vontade nesse formato do vídeo curto, ou às vezes um bocadinho mais longo, como são leituras do mês, mas isto é sempre experimentar coisas novas. Eu acho que a grande vantagem de estarmos numa rede social a divulgar livros é que podemos sempre tentar, Claro. sem ter se perdermos alguma coisa, perdemos, se ganharmos, ótimo. Vamos sempre tentando novos formatos e ver, sobretudo, como é que nos sentimos à vontade. Acho que nunca nos forçamos, quer seja por seguidores, ou por números, ou por parcerias, ou o que seja, nunca nos forçamos a fazer algo que nos fosse desconfortável, não é? Nunca nos pusemos em situações que à partida saberíamos que nos iríamos sentir mal, que não seria a nossa praia, não é? Pronto, e fomos assim construindo literacidades. Depois podemos falar um pouco do tipo de livros e tal. E alguma vez tiveram alguma dificuldade em fotografar algum dos livros porque realmente não tinham nenhuma ideia do que é que, onde é que poderiam ligar aquele livro ao sítio? Às vezes era um bocado mais desafiante, mas acho que assim ficarmos completamente Acho que nunca aconteceu. em branco, acho que não. Os livros, acho que diria que 99% deles têm um cenário qualquer, né? Claro. Passam-se num sítio qualquer. Sim, e à medida que íamos lendo também já associávamos o Exatamente. sítio, é mais fácil Até. do que terminar o livro e depois ter que pensar. E nem encontramos às vezes livros que tinham post-its na capa Sim. ou dentro, já com É. uma ideia de um Com sítio. ideia. Os temas para vídeos que vocês fazem surgem naturalmente ou fazem pesquisas, chegam até vocês, algumas editoras que falam convosco, como é que isso funciona? Então, os vídeos que nós fazemos é sempre tudo com base naquilo que nós queremos passar ou dizer sobre o livro. Nunca. Quer dizer, que já tivemos trabalhos feitos com algumas editoras, mas esses trabalhos com as editoras eram mais sobretudo na base de entrevistas a autores, aliás, editoras e festivais literários também, em que tivemos o prazer de entrevistar vários escritores e divulgamos essas entrevistas na nossa plataforma, em conjunto com a conta da editora ou do festival literário. Mas nunca... Isso é feito sempre com o nosso gosto. Por exemplo, num festival nós nunca vamos entrevistar uma pessoa, um escritor, que nunca lemos nenhum livro, ou não gostamos. Para nós não faz sentido. E sempre tivemos a sorte de ter essa liberdade. Sim, sempre nos deram essa liberdade. É a diferença entre o conteúdo online e o jornalismo. O jornalista tem que entrevistar quem lhe manda entrevistar, não é? Nós podemos escolher. Mas acho que também esse trabalho de entrevistas veio muito no seguimento das lives que nós fazíamos durante a pandemia. Durante 2 anos, mais ou menos, todos os domingos nós tivemos uma live, um direto no Literacidades com escritores, com leitores, livreiros, não sei se chegamos a ter editores também, enfim, mas foram ali umas dezenas de diretos que fazíamos ao domingo, às 7, e que na altura havia muita predisposição para receber conteúdo online, coisa que não acontece agora tanto, não é? Agora, por exemplo, agora o formato do podcast está muito mais presente, ou o videocast mesmo. Na altura as pessoas tinham tempo tinham disponibilidade à hora marcada, às 7 da tarde, domingo, estavam em frente ao telemóvel ou ao computador e viam as lives que duravam às vezes horas. e tivemos lá muitos, assim, os principais nomes atuais da literatura contemporânea portuguesa, desde o José Luís Peixoto, Walter Ugumem, Afonso Cruz, a Dulce Maria Cardoso, a Joana Bertela, enfim, foi assim... E autores brasileiros. E autores, o Itamar, sim. O Jefferson Tenório. A Aline Bey também, antes de estar publicado em Portugal. Sim. André Del Isso já dava um podcast com imensos episódios. Se vocês fossem verdade. recuperar isso tudo... Sim, mas acho que está um bocado datado, sabes? Eles, às vezes os escritores falavam muito dos livros que estavam a lançar na altura, falávamos muito do contexto de pandemia e tal. Sim. Pronto, as coisas fizeram sentido ali e ainda estão acessíveis, quem quiser rever ou ver no Literacidades, mas quem sabe depois um dia retomar, mas fazendo coisas novas. Sim, um videocast, quem sabe?
Nós já cogitamos, mas a questão é que nós temos pouco tempo. Já para fazer aquilo que nós fazemos normalmente para a eletricidade, já nos ocupa muito. Teria que ser muito bem pensado, muito bem estruturado e com tempo, sobre tudo isso. Sobretudo bem planeado, não é? Para não- Eu acredito que que o projeto Literacidade já vos tenha trazido coisas muito boas. Alguma que vos tenha marcado mais? Olha, eu acho que uma das primeiras foi o facto da UC ter entrado em contato connosco para escrevermos para a revista que eles têm e para o blog que eles têm. Foi totalmente inesperado. Não estávamos à espera que uma livraria online que pertence a um grupo editorial gigantesco, que é a Porta Sim. Editora, se fosse interessar pelos textos que nós escrevíamos. Aí Sim. foi uma grande surpresa. Também destaco o convite que tivemos por parte da Académica da Madeira, da Universidade da Madeira, de irmos até lá para fazer conteúdo na ilha e para estarmos à vontade, mostrarmos o que quiséssemos, etc. E conhecer a editora que eles têm, que é uma editora fantástica na própria associação académica, que publica livros muito bons. E a partir daí fazermos conteúdo para a literacidade. Acho que isso foi uma boa surpresa. Sim, também porque uniu duas coisas que gostávamos, a Sim, literatura e as viagens. e a literatura, sim. Entretanto, já nos aconteceram muitas coisas. Sim, boas. muita coisa boa, muitos autores que nós conhecemos. É verdade, sim. Quer dizer, eu nunca pensei. Nós de vez em quando recebemos alguns convites para festivais e temos a honra de estar ali a almoçar ao pé do Walter Ugumem, por exemplo, quer dizer, ao pé de um autor que nós admiramos bastante. Nunca pensei que há 10 anos, ou sei lá quando é que eu comecei a ler Walter Ugumem. Quando peguei no primeiro livro dele, O Filho de Mil Homens, foi o primeiro livro que eu li dele e que eu amei, recomendo muito. Nunca pensei que um dia iria estar a almoçar no mesmo espaço que ele. Vocês acham que a resposta, eu sei que a resposta é sim, mas eu quero que vocês Sim. confirmem, sim. Olha que não sei. Vocês acham que vocês, principalmente também, e outros criadores de conteúdo, no caso nas redes sociais, vocês têm um papel importante na promoção da literatura hoje em dia? Sim e não. Sim e não, sim. Ok. Eu acho que ajudamos bastante. Não estou a falar de nós, literacidade, mas nós enquanto criadores de conteúdo literário. Acho que ajudamos bastante a divulgar alguns livros que as editoras, ou por falta de recursos humanos, ou recursos financeiros, não sei, Tempo, por falta ou de por tempo. falta de tempo, não conseguem promover esses livros. Nós, de certa forma, conseguimos ajudar. Mas também, Eu acho que não é tanto não conseguirem promover, é não conseguem, não, por falta de tempo e de recursos, É não porque são conseguem muitos livros. chegar a A tanta gente. Acho que é mais porque isso. também se publicam muitos livros em Portugal. Demasiado. Sim. Pronto. Quer dizer, nunca Não sei se quero é demasiado ou não, né? Mas Quer isso dizer, outra sim. história. não dá tempo para acompanhar, não é? Em primeiro lugar, Sim. acompanhar. Depois acompanhar de uma forma competente, ou seja, sabendo do que é que o livro se trata, quem é que é aquele autor, enfim, do que é que o livro nos traz, e muito menos depois falar sobre ele e discutir e ler e incluir em clubes de leitura, Sim. etc. A parte do não é que eu não sei até que ponto é que realmente os criadores de conteúdo têm alguma influência nas vendas de um livro. Porque imaginemos uma tiragem de 1000, 1500, que é o comum em Portugal. Se um criador de conteúdo fizer o seu conteúdo e se conseguir vender cerca de 50 livros, não é muito, se pensarmos num todo. Claro que é bom, é sempre bom, é melhor 50 do que 0, não é? Mas será que realmente faz uma grande diferença? Não A mim, sei. o que me causa mais estranheza e que nós tentamos contrariar um pouco aqui é que de repente temos 500 contas a falar do mesmo livro e do mesmo tipo de leitura. Não é? Nada contra, cada um lê o que quer, cada um que lê o que lhe apetece e até o folheto do Continente às vezes traz coisas interessantes, não? Mas custa-me ver tanta gente a fazer conteúdos para o Instagram, para o TikTok, etc., para o YouTube, em podcasts, etc. E de repente estão sempre a falar dos mesmos livros, que são aqueles que já por si vão ser bastante vendidos, porque já estão enfim, já têm uma campanha de marketing associada por parte da editora.
Mas isso também é porque as editoras, eu penso que acho que todas, quer dizer, na maioria vá, elas estão mais preocupadas em vender o que é novidade do que propriamente um livro Não, mas antigo. eu estou a falar das Sim. pessoas, dos produtores de conteúdo, Certo, das isso, editoras. sim, mas se o produtor de conteúdo quiser divulgar um livro antigo que foi publicado há 5 anos, há editoras que não dão livros. Não é preciso dar. Estou a falar de livros porque hoje em Sim, dia a noção de antigo é 2 ou 3 meses, não é? É, Um livro que saiu há 2 anos já é antigo. Não? sim, E mas eu muitas percebo vezes- aquilo que queres dizer, porque por exemplo, eu agora, há pouquíssimo tempo, consegui parceria com uma editora e aquilo que eu senti também, que é a parte má da parceria, que é eu vou ter que estar a falar do mesmo livro que outras 500 contas claro, também estão a falar. Percebo perfeitamente e concordo. daqui a um mês já O, ninguém se lembra, sim, sabe? o que torna às vezes também um bocado chato, porque nós estamos aqui nesta. Posso-lhe chamar um pouco uma bolha, porque são raras as pessoas que têm seguidores para além do Bookstagram. Ou seja, nós seguimos-nos uns aos outros, certo? Uhum. E são raras aquilo que eu sinto é, que posso estar totalmente enganado, é que nós seguimos-nos uns aos outros, principalmente criadores de conteúdo pequenos, porque não temos, o outro público não nos chega, e depois acabamos por estar sempre todos a falar do mesmo livro, porque depois conseguimos parceria e depois acabamos só por falar daqueles livros, o que depois, por exemplo, eu depois já não quero estar a ver outras 1500 reviews do mesmo livro. Exatamente. Sim, era precisamente nesse sentido que eu estava a falar, e que tentamos contrariar um pouco. Não é preciso, não devemos falar unicamente dos livros de parceria. Temos livros em casa que não Claro. lemos, temos a biblioteca, nem sequer é preciso comprar livros. E nem sequer é obrigatório Mas, ter parceria. e também não estou a falar de livros antigos, tipo século XIX, não é isso. Mas às vezes livros que saíram há 2 ou 3 anos, ou mesmo há 10, ou livros marcantes dos anos 90 ou 80, não têm lugar no Bookstagram, no Booktube, não vejo ninguém a falar sobre eles. E causa-me muita estranheza esta cultura do Sim, imediato, há sempre do uma novo. ou outra pessoa que lê esse género de livros. Mas é uma coisa que me causa muita confusão. Como é que nós estamos a viver num mundo em que o que saiu há 2 meses já não é novo? E fala em Sim. muitas coisas, fala em séries de televisão também, filmes. Eu lembro-me de ser miúdo e de ir ao clube de vídeo, que ainda existia, e na boa trazia um filme dos anos 80 ou dos anos 70. Não o considerava antigo, considerava que merecia ser visto, não é? Quando eu tinha, sei lá, 12, 14, 16 anos. Hoje em dia o que eu noto é que há um lugar de destaque para o que é hiper recente, vamos dizer assim, Sim. que daí a umas semanas, daí a um mês ou 2, já não é hiper recente, por isso já não interessa, já não é falado, já não é lido, e tornam-se coisas completamente obsoletas, que não têm lugar na divulgação. Isso é uma coisa que me causa, e sobre a qual eu tenho pensado muito na minha vida, de uma forma mais geral. E Sim. tenho tentado, e tenho feito um certo esforço para não cair neste exagero do imediatismo e do saiu amanhã, então tenho que ler ontem, ou a série vai sair na quarta-feira, deixa-me ver se já Tem consigo que. arranjar para ver no domingo. Não, Sim. acho que, enfim, estou num momento da vida de refletir sobre isso, pronto, e acho que se adequa um pouco também aqui à produção de conteúdos online. Se calhar porque estou a ler umas coisas mais antigas, não sei. Também pode ser, e também porque talvez é isso, é a questão de agora ser tudo muito rápido, tudo. Pronto. Tu lançaste o teu livro em fevereiro de 2024, É certo? verdade. Fez um ano. Corrige-me se é o teu primeiro livro. É o teu primeiro livro. Sim, sim, vamos dizer que é o meu primeiro romance, sim. Já Ok. tinha editado várias coisas, desde miúdo, desde a escola, desde o 9º ano, não, no 10º ano publiquei um conto, depois mais tarde publiquei vários pequenos contos e poemas em coletâneas, mais tarde depois publiquei também vamos chamar, sei lá, uma novela, e depois já nos meus 20 anos fui publicando bastante junto em pequenos textos, em Sim. coletâneas, por exemplo, de escrita criativa ou de técnicas de escrita ou assim. Por isso acho que este romance publicado agora foi o fim ou melhor,
o ponto de chegada, vamos dizer assim. Mas Esse, esse trabalho que já tinhas publicado ainda está disponível ou já não está disponível? sim, Ainda ainda está. está, ainda está. Sim, sim, na altura publiquei. Aliás, um deles saiu no ano passado, há 2 anos, num manual de escrita criativa do Pedro Seinalino, que é um autor, um professor aqui da nossa praça. Pela Porta Editora. Penso que sim, Porta Editora. E também Pelo grupo Porta Editora. Agora qual é a chancela? eu penso que é uma chancela de não Ideias de ficção, que ler. eles têm ideias de ler. E também tem um conto que se chama Memória das Gaivotas Sem Pressa, que foi publicado, mas esse já foi há mais tempo. Esse foi para aí 2009, 10, por aí. Não sei se ainda estará disponível. Chama-se Filhos da Chuva. Eu confesso, ainda não li o livro. Está na TBR para ler. É uma falha minha. Do que é que nos fala o livro e o que é que te inspirou a escrever? O livro leva-nos até a um território que se chama precisamente Território, onde existe uma cidade, uma terra que se chama Domínio. Em Domínio nunca para de chover, está sempre a chover ininterruptamente. E por isso mesmo o próprio tempo parou nas 5 da tarde. Resolveram aqueles habitantes que havia de ser às 5 da tarde, porque as ruas ficaram escuras por causa da chuva, por causa do tempo, também porque para se livrarem da chuva construíram umas lonas, umas coisas nos cimos das ruas para se protegerem da chuva. Ao largo do domínio existe uma ilha que se chama a Ilha da Fortaleza, onde existe uma fortaleza abandonada praticamente, mas que lá vivem duas personagens. Mãe, que se chama mãe, e filho, que se chama filho. A mãe não deixa o filho sair daquela fortaleza, tem uma relação muito... como é que eu ia dizer? Uma relação muito opressiva, em relação possessiva, assim, em relação ao filho, até que há um dia em que o filho se liberta das garras da mãe e passa por uma pequena e fina ponte e vai até Domínio, no fundo, conhecer o mundo, conhecer o que é o mundo. Há vários lugares, vários espaços nesta terra, entre elas uma praia dos vidros, onde em vez de areia existem pedras brilhantes. Existe também uma capital, uma cidade chamada Rio, que não é o Rio de Janeiro. E enfim, as personagens acho eu que bastante curiosas, bastante sui generis, por isso, não abrindo muito para quem ainda não leu o livro, acho que quem gosta de um tipo de história bastante trabalhada em termos de pormenor, que se reflete também na própria escrita, pormenor de quem gosta muito daquela ideia da construção da história que vai levar a um final através de pistas e de malhas que se vão tecendo entre as personagens e que depois veremos se todas as pontas estão cozidas ou se há alguma que fica por cozer. Basicamente é esta a história. E o que é que te inspirou a escrever esta história? E onde é que tu, ou esta história ou outras, onde é que tu vais buscar inspiração? Olha, eu tinha a ideia de escrever sobre uma terra onde nunca parasse de chover, precisamente porque é o oposto daquilo que eu gosto. Não queria mesmo escrever sobre a minha realidade ou sobre aquilo que eu gosto ou sobre experiências pelas quais eu tivesse passado. Acho que isso reduz muito o papel do escritor e ao mesmo tempo depois torna a pessoa que lê também lhe limita muito a imaginação, ou seja, porque a pessoa está sempre à espera de encontrar referenciais depois naquilo porque o autor passou. Não é que eu não gosto de autoficção, gosto muito, e acho que há pessoas que a escrevem de forma magistral, a Annie Ernaux, por exemplo, cá em Portugal a Madalena Sá Fernandes, gosto muito do que ela escreve. Não é isso. O Edouard Louis, que foi um escritor que eu descobri há pouco tempo e que quero ler tudo que ele escreve. Não é isso, mas simplesmente não era aquele registro em que eu queria estar. Queria estar num território mais que andasse ali a brincar com o realismo mágico, quem sabe até com um pouco de fantasia, embora eu não seja um leitor de fantasia, mas mais com o realismo mágico, com personagens muito marcadas, muito excêntricas, personagens que tivessem vincos fortes, que desse para compreender em que arquétipo é que elas se podem... em que elas podem brincar, inserir umas com as outras, brincar umas com as outras, e depois desfazer um pouco esse arquétipo. Portanto, é um trabalho, acho que o meu livro é um trabalho de personagem e de enredo, sobretudo. Para quem gosta de histórias
para quem gosta de personagem, de trabalho de personagem quase teatral, quase a esse ponto. Enfim, invenções, imaginações, que depois é curioso, depois o livro, quando é recebido, é completamente diferente, porque por muito fantasioso que seja, tive pessoas que se identificaram com partes das suas vidas, ou seja, que me disseram que tinham relações assim com a mãe, ou que tinham amores como acontece lá no livro, e que eu fico sempre a pensar, uau, por muito que nós imaginemos e achemos que estamos a descrever coisas completamente fora do comum, A ficção tem sempre muito científico. realidade. e a realidade, quando falamos sobre a realidade, conseguimos sempre surpreender muito mais do que quando lidamos com a ficção, eu acho. E tu, Lúger, identificaste com alguma parte da história? Todas. Eu tenho o privilégio de ter conhecido a história desde o início, li o primeiro manuscrito e tal e coisa. Eu sei que algumas personagens são inspiradas em em alguns momentos meus, ou alguns detalhes, algumas características minhas. Mas não vou falar sobre isso, como é evidente, não é? Isso é segredo do autor e de esposa de Claro. autores. Claro. Portanto, mas Até tem frases tuas, qualquer dia processas-me. tem lá uma frase. Um dia nós nos chateamos, eu vou-te processar, que eu quero o Ainda vais dinheiro. ganhar um dinheirito. Claro, nunca se sabe. Frases ditas, não é? Frases escritas. Mas não interessa, a frase é minha, foi eu que te ensinei, que te eduquei nesse sentido. Ele gravou. Eu gravei, toda a gente me conhece por essa frase. Não. Por acaso não. Não. Bom, desculpa, qual é que era a pergunta? Já me esqueci. Se tu te identificaste com alguma parte da história, era essa, mas sim. agora quero saber a tua opinião também do Como é livro. óbvio, eu gostei do livro, claro, mas isso não há dúvida. Ele é muito crítico, não fazes ideias. Ele é muito crítico. Eu tenho É muito crítico. Tenho medo da opinião dele. Porque ele arrasa em 2 segundos, é capaz de te deixar no chão. Não, porque é assim, quando Não. leio uma coisa, eu tenho que tirar o coração de mim, sabes? Se eu tiro o coração, é para ali, e agora vou ser racional. E vou dizer aquilo que Claro, penso. profissional. Eu Exatamente. agradeço. Agora agradeço essas críticas, mas quase que me fizeste chorar. A sério, quando o Exagero. livro estava pronto, estava prestes a ir para a editora, Ai, que eu exagero. dei-te para ler o livro, e depois lembro perfeitamente, íamos a sair, tinhas terminado o livro, estavas muito sério, e ele, então, o que é que achaste? E tu, 4 estrelas. Se ele vai dizer isto. Mas tinha razão, porque depois esse livro levou, esse manuscrito levou uma reviravolta gigantesca, e realmente naquela versão, até hoje, digo, até eu próprio digo Quem tem razão? que não devia ver a luz do dia, por isso Eu tenho sempre razão. um livro é um processo muito trabalhado entre várias pessoas. Tudo partiu daqui, de mim, não é? Mas, Sim, mas eu gostei muito da criatividade e do facto de se notar as inspirações do Álvaro no livro. Tanto literais como não literais. Ele faz lá uma breve homenagem a alguns autores, nomeadamente sítios sítios criados por esses autores que ele adora. E nota-se muito que esses autores te inspiraram porque o livro. São os cães, desculpa. Sem problema. Também fazem parte. É o Lucas, está na hora dele jantar, coitado. já vai. Ele acalma-se. Sim, como estava a dizer, o livro realmente para mim é realismo mágico, e que é um género que tu gostas muito e nota-se. Sei lá, eu estou muito orgulhoso do livro, eu acho que sim. Acho que o livro é muito a tua cara. E os espaços são muito bonitos. Eu até vejo esse livro sendo adaptado para teatro. Principalmente se tu leres, depois vais perceber porquê. Porque são os cenários, são aqueles episódios de dança, de música, de baile, de festa. Imagina isso no teatro, com Quem assim, sabe? assim uma super atriz ali, olé, não sei. Quero muito. Álvaro, já percebemos que tu quase choras com as opiniões do Lugero. Meu Deus, agora estou a pensar que eu sou horrível, que eu sou tóxico. É mentira! Eu só digo as verdades. Mas ainda bem, porque Sim. contar com uma opinião sincera em casa é muito bom, porque aquele elogio barato eu detesto, não é? Aquele elogio só porque sim deixa-me doente. De eu estar a pedir uma opinião, enquanto ainda não está publicado, claro, estou a pedir uma opinião sincera de uma pessoa em quem eu confio, e se a pessoa disser que está tudo maravilhoso, alguma coisa É desconfiar. não
não é? Eu prefiro dizer sempre aquilo que acho que não está muito bem conseguido do que estar a dizer só aquilo que está bem. Já aconteceu com um livro novo também. Não acho que houve alguma mudança. Editoras, contratem-me. Verdade. Queres que eu deixe o teu contacto? Como Por acaso editor, já mas vi, isto, mas coitados dos autores. Não, que tadinhos. havia um processo mais seletivo. É. Ahm, pronto, com a opinião do Lugero, tu quase choras, e com a opinião dos leitores, como é que Eu tu quase lês? choro também, mas tenho que me conter muito. Porque ainda outro dia estava a falar sobre isso também. A crítica sobre um livro ultrapassa muito o próprio livro em si. Muito. Aliás, eu acho que a crítica sobre um livro é sobretudo sobre algo que se passa fora do livro. Quem é aquela pessoa, que conhecimentos tem, qual é a sua cor política, em que momento da sua vida é que está, que cursos fez, de que forma é que está envolvida no meio literário ou no meio artístico. Enfim, há muitas coisas que definem aquilo que é crítica literária para além do livro objeto em si. Pronto. E por isso foi uma coisa que me demorou muito a perceber. Por um lado, tive algumas críticas que diziam que o livro tinha uma escrita bastante complexa, mas o que é que eu hei de fazer em relação a isso? É a forma que eu escrevo. Eu não vou simplificar nada, Claro. Aliás, tentei e ficou horrível depois com umas coisas que escrevi. Não, volto a escrever como eu. Eu escrevo assim desde que tenho pai 14 ou 15 anos. 14 não, vá. 15, 16 anos. Tenho, tenho na gaveta pai 6 romances que nunca viram a luz do dia, mas que já estavam escritos assim. Nem vão ver porque são romances escritos sem a maturidade necessária. E não há nada mais triste do que publicar-se um romance sem ele estar pronto para ser publicado só porque sim. E também não tem volta a dar. São coisas que foram escritas na altura, mas que já têm este tipo de escrita. Portanto, aí depois também comecei a perceber que as pessoas que o disseram são pessoas que estão habituadas a um tipo de escrita que não tenho nada contra, mas enfim, que está relacionado com livros mais jovens, com livros mais simples, com estruturas de pensamento mais elementares, vamos dizer assim, e que muitas vezes, ao entrar em contacto com uma escrita mais literária, sentem-se um pouco defraudadas na sua própria expectativa perante a leitura. Ou seja, como leem, se calhar, 10, 20, 30 livros dentro daquela escrita e consideram-se leitores, quando passam para um livro um bocadinho mais complicado e esse livro lhes põe impedimentos de compreensão que elas vão associar a si próprias, sentem que o problema não é delas, mas sim do livro. Ou seja, que a dificuldade de interpretação é porque o livro não está escrito de forma clara e não pelo facto dela não entender. Porque ela já leu 30, 40... Ela, pessoa, já leu 30, 40 livros e compreendeu. Porque é que este vai ser o problema é do livro. Pronto. Isso eu tive de compreender também sozinho, através de algumas críticas que chegaram. Depois, pelo contrário, a maior parte das críticas, das opiniões é muito boa, não parte só de amigos, depois até ele considerou bom. Não, e por outro lado eu tive que me focar, ou seja, de quem é que me interessa ouvir opiniões. Exatamente. Um dos momentos altos, acho eu, de todo este processo do livro foi quando o próprio Walter Ugumem veio ter comigo, não fui eu que fui ter comigo, veio ter comigo e deu-me os parabéns pelo que eu escrevi. Eu chorei naquele momento. Estivemos a falar, depois foste tu que choraste, estivemos a falar por iniciativa dele, nunca me passou pela cabeça que um dos autores que eu mais gosto tivesse generosidade de vir ter comigo num festival e dizer: olha lá, o teu livro eu li e é daqueles que eu não vou guardar já, eu quero pensar mais sobre ele porque está muito bom, por isto, pelo ambiente, a aura mais negra que tu crias e pela coragem que tiveste em escrever certas cenas. Pronto, isso é uma crítica que me interessa. E que me interessava também se fosse negativa. Porque Sim, vinda dele... são as críticas dos pares. Sim, é também claro é importante. Pronto, dos leitores também, obviamente, me interessa muito saber aquilo que eles pensam, mas mais numa questão não tanto relacionada com a escrita, com a literatura propriamente dita, mas com as emoções por que passaram. Gosto muito de conversar sobre pessoas que me dizem que o livro as motivou a qualquer coisa, ou as fez, sei lá, estavam num momento mais em baixo e ficaram
mais entretidas, porque ficção também é entretenimento. Claro. Portanto, mas é importante selecionar. Eu acho que o conselho que eu dava a todos os jovens autores e pessoas que estão a começar a escrever agora, selecionem de quem é que vocês querem ouvir opiniões sobre aquilo que escreveram. Porque é uma coisa muito pessoal, sabes? O que nós escrevemos vem-nos da alma, vem-nos do coração. E de repente ver comentários de pessoas que obviamente não sabem de que parte do nosso coração é que aquilo nos saiu a arrasarem, é desnecessário. É mau, é desnecessário, não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Mas isso acontece. Não precisas responder. Mas isso aconteceu com criadores de conteúdo. Ahm, Ou. Não precisas responder. Se não quiseres responder, não respondes. não, 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 não. É que respondo à vontade, mas não, acho que não. Ou foram sempre muito respeitosos. Algumas pessoas percebi que não leram porque pronto, não gostam daquele tipo de prosa, está tudo bem. Outras pessoas leram, gostaram muito, outras gostaram mais ou menos. Algumas vieram falar comigo e disseram: Olha, não gostei tanto disto, não gostei tanto daquilo. Mas em termos de produtores de conteúdo, acho que foram muito respeitosos. Houve uma situação de um escritor que escreveu no Goodreads lixo ou constrangedor, ou lá, o que é, só isso, sobre um perfil falso. E toda a gente sabe quem ele é. Toda a gente já que nós conversamos entre nós, não é? Os escritores Sim. e o pessoal Até os das editores sabem quem editoras é. sabem quem A é, pessoa só se segue. e a pessoa está completamente queimada porque já me fez isso a mim, já fez a várias pessoas. Isso não é que tenha gostado, mas eu penso assim: qual é que é o objetivo desta pessoa? Provavelmente não leu o livro, não leu de certeza. Uh, É inveja, mas de quê? Até parece que eu ganhei que eu ganhei o Nobel, ou que eu ganhei algum, ou que vendi 300 mil exemplares e estou aí publicado em 50 países. Não. Qual é o objetivo? É deixar-me triste? Há pessoas muito, muito más, mas palhaças, porque toda a gente sabe quem é. Né? O que é que tu achaste, Lugero? Leste algum livro desse autor? Li e olha, curiosamente até gostei. Mas depois de saber esta história toda, não só com Que o já se Álvaro, passou para aí com 4 ou sim, 5 mas também com pessoas. outros autores, eu já me livrei dos livros dessa pessoa. Sim, já Está foram tudo bem. todos. Mas o que é que ele achava? Que nós não falamos? Que nós não trocamos? As pessoas comentam, os editores comentam também entre eles. Depois Toda a gente admira-se sabe de tudo. de não conseguir publicar em determinadas editoras, claro. E de não estar presente em sítio nenhum. Enfim, Pronto. Enfim. um beijo para ele. Olha, Opiniões. e tu, Lugero? Então, tu és formado em. Espera, vou ter que voltar aqui atrás, desculpa. Que eu tinha aqui a pergunta. Mas és formado em educação, certo? Sim, sou professor do primeiro e do segundo ciclo. Como é que tu vês Uhum. as crianças? Tu achas que as crianças leem muito ou leem pouco? Eu acho as crianças. Eu Os acho teus que as crianças. alunos? Eu sou professor, mas eu não dou aula, só para Ok, deixar claro. Eu trabalho na. ok. Eu sou formado em. Eu sou professor do primeiro e do segundo ciclo, do ensino básico, mas neste momento estou a trabalhar na promoção da língua portuguesa e na promoção da língua chinesa também na, Uau. na Universidade do Porto, na reitoria da Universidade do Porto. Agora, em relação à tua pergunta, eu acho que as crianças leem bastante. Eu acho que há bastantes atividades para que incluem a família e as crianças. Eu acho que depois há ali um furo na adolescência até a idade adulta, que é realmente o que já foi divulgado nos estudos, em que os jovens, e é natural, porque surgem outras coisas, não é? Na vida surgem as redes sociais, outras atividades, o namoro, e esses jovens deixam de ler tanto. Pronto. Agora, o que é que se pode fazer para isso ser alterado? Eu acho que isso aí estava outro episódio deste, porque acho que há muita coisa que pode ser feita, principalmente nos adultos, porque as pessoas imitam as pessoas, portanto, Os miúdos imitam os adultos. sim, os miúdos Sim, imitam são um os adultos. espelho, não é? Os pais tiverem tempo para ler, coisa que hoje ninguém tem tempo para nada. Ah, Se eles lessem, se calhar os filhos também iriam imitar esse comportamento. Pronto, mas E os isso, professores também. e os professores também. Eu falo por mim. Eu vim de um curso em que havia pouca gente a ler. Professores do primeiro e do segundo ciclo.
Sim, eu tenho sempre na minha secretária, na sala dela, tenho sempre um livro pousado que eu estou a ler. Levo e pouso na secretária. Pronto. E às vezes os alunos depois perguntam-me: é sobre o que é o livro? Está a gostar, professor? E acha que nós conseguimos ler porque são estrangeiros. E já deu origem a algumas conversas, mas só o facto de estar o livro lá pousado já, já é qualquer coisa. Sim. Nem que seja só a imagem que fica na O cabeça, a livro tem imagem que do estar livro. espalhado por tudo o que é canto, eu acho. Tem que ser banalizado, entre aspas, ao ponto de estar distribuído por todos os cantos. Uhum. E que livros, voltando aqui um pouco à vossa vida, à vossa infância ou adolescência, porque é isso que eu quero saber, vocês leram desde sempre? Sim, desde miúdo, desde muito, muito pequeno. O primeiro livro que eu lembro-me, eu fiquei praticamente obcecado por esse livro. Era um livro que tinha umas bruxas e umas fadas e uns duendes e umas coisas. Ou seja, não consigo encontrar, nem sequer me lembro do nome nem nada, mas tenho pena porque fiquei ah, que tempos a pensar naquele livro e abria as páginas e parecia mesmo que estava a entrar naquele mundo e que elas existiam e tal, e acordava e ficava a pensar naquilo. Pronto, isso desde criança. Eu tinha a vantagem que os meus pais liam bastante, sobretudo a minha mãe, a minha avó também lia muito, o meu avô. Então eu observava-os muito nesse ritual de leitura. Ah, Ia sei lá, com 8 9 anos, ia até ao quarto dos meus pais, antes deles adormecerem, estava cada um a ler o seu livro. Pronto, a minha avó enviava-me muitos recortes, ela tinha um hábito muito engraçado. Sim, ela enviava-me recortes não só de jornais, dos próprios livros também. São crime. Um Não, crime. mas a sublinhava, enviava-me para casa, deixava-me no correio, aguçava-me a curiosidade e tal, e depois era só pôr a página no livro e continuava a ler direitinho. Ahm, mas foi uma coisa muito de criança, muito de adolescente. E pronto, e depois lá continuei com aquele caminho de. Li muitos cinco, uma aventura também. Passei depois mais para aqueles policiais da Agatha Christie. Tinha lá em casa Sim. a coleção Vampiro Gigante toda e acho que num verão a devorei a toda também. Eu sou muito de ficar preso Obcecada por nos alguma sítios, coisa? completamente. Quando li o Drácula, depois na por cima calhou de ver o filme também. Meu Deus, eu até andava com pósteres do Drácula atrás de mim. Olha, Fomos de férias, eu pus um póster do Drácula enfim, maluquinho da cabeça. já eu, ninguém da minha família lia, nem lê, eu sou o único leitor da minha família, mas apesar disso, a minha mãe nunca me proibiu de comprar livros e nunca. E sempre me ofereceu livros. Portanto, em casa sempre se valorizou o objeto livro no sentido educativo e não só. Sempre se valorizou muito também a educação. E como o livro faz parte da educação, então sempre se valorizou o livro. E eu sempre fui tendo acesso a alguns livros. Claro que não se compara com o Álvaro, porque estando numa família de leitores, tinha os livros até e chega, não é? Mas eu de vez em quando ia ter uns livros ou outro. Ahm, e também depois quando era mais velho, a minha irmã estava na primária e também ia tendo livros, porque iam lá às escolas e vendiam aqueles livros com contos e assim. Portanto, eu fui consumindo aquilo que ia aparecendo. Pronto. Porque eu sempre fui muito. Eu sempre gostei muito de histórias, de criar histórias, de imaginar vidas. Eu lembro quando era pequeno, eu brincava com aqueles bonecos que saem no ovo Kinder, Sim. ou das batatas fritas, não sei. E eu criava as minhas próprias histórias, ali com a ovelha que tinha um caso com o cavalo, mas depois a vaca era a amante, enfim. Histórias que nem fazem muito sentido, mas é melhor nem pensar no assunto. Era um bocado surrealista, não é? Eu estava muito à Já frente. pensaste escrever também? Já pensaste escrever alguma coisa? Eu tenho tenho, quer dizer, eu sei que tenho, agora onde estão não sei, provavelmente em casa dos meus pais lá numa gaveta, umas histórias de quando era mais novo, mas obviamente que aquilo não tem qualidade nenhuma, aqueles são só os primeiros rabiscos e manuscritos, sobretudo de fantasia. Mas eu tenho interesse em publicar, não já, daqui a uns tempos, e não é para o público adulto, provavelmente o público infantil. Ok, ok. Mas Primeira mão, Zé, olha. Acho que nem eu sabia. Primeiro, já tinha. isto vai. Ele está a mentir, eu já tinha comentado isso com ele.
Até já te falei da história e tudo. Tá, Mas foi há muito tempo e disseste que não. eu também não tenho pressa. Se quando tiver que dizer, a vida é curta demais. Sem stress, já basta o trabalho. E quais é que são os próximos passos para ou os planos futuros para o Literacidades? Então, nós temos várias ideias. Quais? Tenho várias ideias. Ele depois descobre quais. Não, O manager sabe. eu sei tudo. Há bocado falámos do podcast e do videocast, isso já foi discutido entre nós, mas falta tempo. Mas além disso, eu gostava de criar eu não quero estar aqui a revelar, senão depois ainda fazem, não é? Mas outra. Fazem então, fazemos melhor. Não sei, nunca se sabe. Mas depois podemos acusar de plágio, Exato. mesmo livro. Mas eu tenho a ideia de criar. De criar uma comunidade de leitores ainda maior na internet. Pronto, Ok. falando assim. Claro, e nós também temos, fora da internet, temos o nosso clube do Clube livro, do livro. Sim. Foi assim a mais recente. A Sim. coisa mais recente que criámos. em que Eu vou lemos. acompanhando no WhatsApp. Sim, já temos quase 400 ou 400 pessoas. Não quer dizer que todas leiam o livro, mas vão lendo livros, vão lendo no meu leio neste mês, leio no próximo, etc. Sim. E também estão lá pessoas só para buscar e está tudo bem. E está tudo bem. Sim. É o que Fazemos é. encontros, têm sido super giros. Sim. Mas eu gostava de fazer encontros além do livro, sabes? De não ser falar só sobre aquele livro, mas ter assim uma componente mais cultural. E quem sabe contribuir contribuir ainda mais em festivais em festivais e feiras de livro. Uhum. Sim, mas isso são ideias que estão aqui, só que é preciso tempo. Sim, estamos muito Querem curtos. falar um pouco mais do clube? Do Clube do Livro? Para as pessoas perceberem como é que funciona? O Clube do Livro de Literacidades funciona da seguinte forma. Temos um link no nosso perfil por onde se podem inscrever. Um grupo no WhatsApp que está dividido em 2 subgrupos. Um sobre o livro do mês e outro o livro do mês com spoilers, que é para as pessoas falarem à vontade. Todos os meses há um encontro presencial sempre no Porto, ou nos arredores do Porto, ou na Zona Norte, por aí. E há também depois, no dia seguinte, um encontro via online, no Zoom ou Google Meet, ou assim, em que estamos durante 1 hora, e já, óbvio, com pessoas de todo o país, a conversar sobre o livro que lemos. O Clube do Livro é exclusivo para autores que escrevam em português. Pronto, Ok. Portugueses, brasileiros, angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, etc., mas autores portugueses e vivos. Pronto, autores que ainda estejam a produzir literatura. É isso. E pronto. Não, é um clube bastante simples. Não há Sim, metas, não nem há nada metas, disso. não há- Nada complicado. Cada pessoa lê conforme o seu ritmo. Naquele dia da sessão é que tem de ter o livro lido, porque aí Ou vai... não, há pessoas, ou que não. há pessoas que não têm, Sim, mas não se mas- importam de levar com os Exatamente, spoilers. com não- spoilers. Pronto. Pronto, mas é... Está na data X, até lá tem que ler o livro, Sim. ou não, como quiser. É de- E depois é de- encontramos. É de participação gratuita, completamente. E também é importante, o grupo do WhatsApp não está sempre a atafolhar de mensagens. Ou seja, é Graças fácil, a Deus. é fácil acompanhar. São algumas mensagens por dia, mas é fácil acompanhar e não temos aquela coisa. Sim. Vou silenciar isto porque são 300 mensagens. Até porque o foco não sobre é, nada. não é propriamente o grupo no WhatsApp, é Sim. mesmo a sessão depois presencial e online em que discutimos o livro e falamos sobre a nossa experiência de leitura. Sim, O são objetivo livros, é isso. e são livros geralmente que nós já lemos, ou então autores que já lemos e que Exato. fazemos uma espécie de curadoria, não é? Não é assim, vamos lá descobrir este livro todos juntos. Já sabemos que à partida será um livro uma qualidade mínima. Não? que nos vai agradar. Sim. E onde é que costumam ser esses encontros presenciais? Em algum... É aqui no distrito, no distrito do Porto. O local varia de mês para mês. Todos os meses num sítio Nós- diferente. Sim, nós tentamos sempre mostrar, à semelhança do que nós fazíamos no início de um Letracidades, em que mostrávamos a cidade do Porto, vários cenários, nós é que estamos a tentar mostrar vários espaços, literários ou não, do distrito do Porto. Sim, por exemplo, hotéis, que é para trazer também um pouco aquela ideia, para trazer o hotel para a comunidade, ou seja, para não ser a cidade do Porto, como tu sabes, está atolhada de hotéis até Sim.
até aos cabelos. Portanto, e são ali objetos extraterrestres para quem vive na cidade. Nós não usufruímos do hotel para nada. Sim. Muitos deles nem sequer têm restaurante, enfim, são. O portuense, não, e tal como o Lisboeta, etc., não pode usufruir, não tem porque usufruir. E há uma forma deles também se integrarem um pouco na cultura e dizer, ok, está aqui um espaço alienígena na cidade, mas vocês podem entrar para uma sessão de um clube de leitura vosso, da comunidade, dos habitantes, as pessoas que vivem na cidade. Mas também já foi na FNAC, agora vai ser numa casa de chá, num salão de chá muito bonito que existe aqui no Porto. Há muito tempo. Sim, vamos variando sempre. Agora, para terminar, tenho duas questões. A penúltima que vou fazer agora, antes das recomendações, que vai ser a última, vai ser um pouco polémica. Eu sei que não se queimam livros, mas qual é que é aquele livro que vocês queimavam? Que não gostaram nada, que foi péssimo. Que a Maria Cicatriz, da Maria Francisca Gama. Eu sei que é um livro que tu adoras e gostaste, mas eu não gostei mesmo nada do livro. Ok. Acho que ali falhou muita coisa, sobretudo por parte da editora. Acho que a editora podia ter feito, não sei se ter feito um milagre, mas podia ter feito podia ter colaborado mais, pronto. Mas pelo visto o povo ama, o povo compra e está tudo bem. São só livros que ninguém se chateia, por amor de Deus. Sim, a mim custa-me muito falar de colegas que escrevem em Portugal e que estão vivos, por isso eu não li este livro que o Lugero referiu, não o li todo, li umas partes, portanto acho que ali havia muita coisa a melhorar, mas custa-me muito também a falar sobre isso. Livros, eu não tenho assim nenhum específico que eu te diria que devia desaparecer da face da Terra, mas imagino que venham aí bastantes livros que deviam desaparecer. Agora vivemos numa época em que as ideias estão a ser cada vez mais restritas, que estamos a assistir ao renascimento da censura em alguns países, que estamos e sobretudo que não sabemos o que é verdade e o que é mentira. Por isso eu acredito que mais no campo da não ficção, daqui para diante surjam livros que por trazerem acima mentiras e coisas que não se podem comprovar e que as pessoas vão acreditar, eu acho que daqui para a frente haverá algum... Queimar a Bíblia! Queimar a Bíblia! É polémica mesmo. Por mim também pode queimar. Mas pronto. Então, para além do Filhos da Chuva, quero 2 recomendações de cada um, de livros. Que vos tenham marcado ou que queiram por alguma razão recomendar. Pode ser só autores, se quiserem, pode ser só autores nacionais ou autores que escrevam em português. Sim, eu vou recomendar o Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Eu acho que é um dos melhores livros que eu li na minha vida, mas só me apercebi da verdadeira dimensão daquele livro depois de o ter estudado. Ou seja, depois de eu estar a estudar numa cadeira na faculdade, porque eu estou novamente a estudar, estou a fazer um mestrado e estou a ter uma cadeira que se chama Tendências da Literatura Brasileira. E falamos sobre esse livro e é incrível como é que o autor conseguiu dar-nos uma noção de espaço social, de uma noção de género, de tempo, de consciência, de nascimento de consciência de classe. O livro passa-se no Brasil. Identificamos como sendo a Chapada Diamantina, ali entre 2 rios, entre o Paraguaçu e o São Francisco, numa fazenda, vamos chamar assim, que se chama Asa Negra, onde as pessoas têm aquilo que se chama morada, ou seja, são pessoas que foram escravizadas, ou seus descendentes, que de alguma forma fugiram ou saíram dos sítios onde estavam e procuraram ali trabalho, o refúgio. Não recebem um salário, o pagamento, portanto, por parte do dono da fazenda é deixá-los viver ali, mas não podem construir casas de alvenaria, ou seja, as casas têm que ser construídas em barro. Para quê? Para que não assentem, para que não haja herança, para que não assentem, para que não tenham terra. Ou seja, são pessoas que estão despejadas de tudo, que mesmo a força do seu trabalho não lhes garante sobrevivência. A qualquer momento pode vir um novo proprietário e expulsá-las de lá porque elas não têm direitos nenhuns. E este abandono daquelas personagens que constituem uma comunidade, e ver como depois, ao longo do livro, elas vão
ganhando um sentido de comunidade, de direitos, etc. É muito, muito bom. O livro recebeu milhares de prémios, já vendeu não sei quantos milhões, mas merece muito, 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 muito. Portanto, Nossa, eu depois disto eu nem sei o que acabou de dizer. O que te vai no coração? eu posso já dizer outros, se quiser. Impunidade do Cancela, já sei. Não, por acaso nem estava a pensar Não. nisso. Não, mas se quiseres, falo. Então diz lá outro. Diz lá. Ele fala para mim. Diz lá. Estava a pensar na Costa dos Murmúrios, da Lídia Jorge. Costa dos Murmúrios da Lídia Jorge. Eu, por acaso, publiquei um vídeo no... É outro livro que também estou a estudar para outra cadeira, que se chama Ficção Portuguesa Contemporânea. E fala então... O livro começa com um conto que se chama Os Gafanhotos, em que há uma versão oficial daquilo que se passou em Moçambique na altura da Guerra Colonial. Uma versão oficial, pronto. E a versão oficial de quê? Depois passamos a ter o testemunho de uma mulher que se chama Eva e que viveu aqueles acontecimentos e vai-nos apresentar uma versão completamente diferente daquela que é a versão oficial do conto. Os acontecimentos foram os seguintes. Estavam num hotel penso que já no final da Guerra Colonial, estavam num hotel em Moçambique a festejar um casamento, brancos, claro, esposas esposas de militares e militares, etc. E de repente começam-se a perceber que os negros na praia, porque aquilo é debruçado sobre uma praia, caem e morrem e não sabem de quê. E a atitude deles não é ir em seu auxílio, a atitude é simplesmente observar de cima. Acham aquilo muito curioso, até se entretêm um pouco com essa desgraça que vai acontecendo. E depois o que temos é a versão da mulher, de um oficial, que vai crescendo ao longo daqueles eventos. Depois descobre-se porque é que eles estão a morrer, quem é que os está a matar, etc. E ela vai crescendo como pessoa, como personagem, vai nos dando uma visão completamente diferente daquela que é a visão oficial e restitui coisas muito importantes que nós não fazemos ideia desse período de guerra, não tanto factos históricos, obviamente, mas espaços, por exemplo, as casas que os brancos foram deixando com medo, foram sendo ocupadas por outros brancos, coisa que nós não temos noção. Ou seja, havia militares de alta patente que ocupavam os casarões que outros brancos tinham deixado e tornavam seus. Depois todas aquelas descrições desgraçadas do que foi aquela guerra e o racismo, aí se percebe o racismo estrutural, e que não foi coisas que não aconteceram assim há tanto tempo, aconteceram há 50 e tal, 60 anos, por isso ajuda-nos também muito a perceber quem é que nós somos hoje enquanto sociedade. Bom, eu vou recomendar o livro Não conhecia. de Mariana Salomão Carrara, que por acaso foi o primeiro livro que nós demos para o nosso clube do livro. O livro chama-se Não Fossem as Sílabas do Sábado, que está publicado pela Companhia das Letras cá em Portugal. É um livro muito curtinho, mas é muito, muito forte, porque conta-nos a história de uma mulher que está a tentar transportar um quadro para levar para casa, não está numa loja ainda, e ela liga para o marido, e o marido, quando sai do seu prédio, leva com um homem em cima e morre. Começa logo assim com uma morte muito absurda. Aleatória, sim. E depois é basicamente o luto dessa mulher, a vida dela, estando viúva, grávida. Ela, no momento em que o homem morreu, ela estava grávida. Portanto, ela tem que tomar conta dessa criança, ao mesmo tempo tem que fazer o luto e ao mesmo tempo tem que lidar com a mulher do homem que se atirou lá de cima, porque essa mulher também se sente culpada pelo facto do marido se ter atirado da janela. Portanto, são assim, é a história de duas mulheres que se tentam amparar uma na outra. É uma amizade que nasce uma tragédia. Ok. Quero-vos agradecer por terem perdido um pouco do vosso tempo de fim de semana. E espero se calhar encontrar-me no teu próximo livro, quem sabe? O próximo Podemos livro conversar. Se já está quase certo. Olha, isso é que eu não contei a ninguém. Contei. Acho que nem sequer a minha mãe contou. Não está quase certo, estamos em Não, está. Está.
É já a dia e tudo, mas eu não vou Não, tu contar. disseste num Pode mês. mudar. Disseste num mês. Um mês, sim, é em setembro. Em setembro vai sair um Ok. livro que está a ser Mas nunca se sabe que essas coisas alteram. Pois, sim, se não sair em Pela setembro... mesma editora? Pela mesma editora, sim. Depois, lá, se tiveres tempo e disponibilidade, conversamos sobre esse livro. Claro. O que é que parece? Pode ser? Parece muito Obrigado. bem, fica já combinado.